Paz do Senhor a todos, estamos aí com a última lição da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus por isso, que o Senhor venha abençoar a tua vida cada dia mais. E hoje, a lição de número 13, entendes o que cantas? E o versículo aqui inicial diz, no Salmo 119, versículo 97, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Salmo 119, versículo 97. É uma alegria estar aqui. Essa lição que foi uma lição tremenda, que tratou de louvor a Deus, e essa última vai falar a respeito disso. Já a próxima lição falará sobre liderança. Até o primeiro tópico lá, o número 1, o que é um líder, da próxima lição. Mas hoje nós estaremos encerrando essa Entendes o que Cantas. Já agradeço a todos que têm nos apoiado e dado seu like lá e têm assistido também as lições. E obrigado pela vida do Vinícius, que hoje ele está filmando aí. Aleluia, por isso, né, Vinícius? Vamos lá, entendes o que cantas. Sintetizando a lição, começa aqui o comentarista falando do culto racional, a respeito desse culto racional. Diz aqui, independente do contexto em que esta afirmação foi feita, podemos afirmar que o louvor a Deus do culto deve ser racional, isto é, fruto das escolhas e atitudes bem pensadas, a fim de apresentarmos o nosso melhor sacrifício de louvor a Deus. Mas será que existem critérios bíblicos para nortear o ministério de louvor de nossas igrejas? A resposta é sim. De fato, há critérios, e você aprenderá alguns nessa lição. Fala nesse sintetizando a lição, que nós conversaremos a respeito no decorrer dessa lição. Introdução. Muitos jovens e adolescentes se interessam por música. Nada mais natural que participe ativamente dos momentos de louvor dos cultos. Em muitas igrejas, o padrão é que haja um período de louvor cantando corinhos. Estes corinhos são compostos e gravados pelos ministérios de louvor de diversas igrejas. Então aqui começa essa introdução falando a respeito do louvor. E comenta aqui também que é preciso pensar a respeito do que canta. Então, por isso que a lição, ela fala que entendes o que cantas, porque nós percebemos que muitas pessoas louvam, cantam, mas não sabem o que estão cantando, não sabem o que estão louvando. Esses dias até, um dos louvores que a gente comentava, me lembrei agora, desse domingo até, da aula passada, mas alguém fez um comentário do louvor dizendo, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, e não sabiam o que era o significado do Santo dos Santos, o que era o significado da fumaça, o que era o significado do se esconder. Então é interessante nós entendermos o que nós estamos cantando, o que é biblicamente o que nós estamos louvando, as letras que estão sendo entoadas. É muito bom entender, compreender, até para você detectar se há algo errado. O que é o Santo dos Santos? Para que era? Aonde ocorria? O que é isso? Então, é muito bom nós conhecermos Bíblia, buscarmos a palavra de Deus para aprendermos e podermos entender o que estamos cantando. Aqui, na continuação, ele fala que a aula vai começar. E diz aqui que seria uma daquelas aulas que tem um potencial para ser polêmica. É claro que ela pode ser polêmica, até porque eu acho que o comentarista ele dá essa ênfase na polêmica, né? É uma equipe, acho que escreve a lição de Escola Bíblica Dominical, mas ele já dá uma ênfase para essa polêmica, embora eu não vou dar o gosto para isso, dessa polêmica, nessa tarde. Eu vou comentar algumas coisas aqui, mas não vou dar muito gosto para isso, para essa polêmica. Até porque o nosso objetivo aqui não é
polemizar, mas é aprender a palavra do Senhor. Então eu não vou destacar muito isso. Depois ele fala aqui, fala das músicas e fala que defendê-las com os famosos não é bem assim, ou isso não tem nada a ver. Então ele fala aqui, ó, assim é muito natural que haja alguma resistência entre alguns alunos que tentam defender os seus fãs. E aí ele cita que não é bem assim, ou isso não tem nada a ver. Eu acho que eu vou citar algumas coisas que não é bem assim, não tem nada a ver, na verdade. Nem vai ser os alunos, eu mesmo vou citar daqui a pouco a respeito disso daqui. Profetizo a bênção. Será? É o primeiro tópico. Conhece aquele ditado, nada se cria, tudo se copia? Pois bem, sinto muito em lhe dar uma notícia triste. Muitos de nós temos uma baita preguiça de pensar e achamos mais fácil criar do que copiar do que criar. Isso é uma coisa verdadeira. Porque as pessoas elas pegam os jargões e copiam. Até não tem nada a ver com o profetizar, mas eu acho que copiam até a roupa. O pessoal da calça apertada, que eu não queria falar sobre a calça apertada, mas a piazada, existem muitos pregadores agora da calça apertada, já repararam? Aquele sapatão bonito e tal, mas as suas calças, elas são, eu acho que eles sofrem para vestir aquela calça. Na verdade, eu não sei se vocês já perceberam, uns pregadores aí que tem as calças tão minúsculas assim, que parece que encolheu antes de, quando vai para vestir, vai para o culto. Mas são pregadores, que é uma linha de pregadores da calça apertada. Me perdoa vocês que usam calça apertada, nada contra. Mas é que nós vemos que um pregador lança a calça apertada, todo mundo da mesma forma. O mesmo paletó, todo mundo da mesma forma. O mesmo estilo de gravata, todo mundo da mesma forma. Lançou um lá que é uma gravatinha borboleta, tá todo mundo com a gravatinha borboleta e a calça apertada. Tá bom, você tem o gosto para vestir, vista o que você quiser. Mas é interessante que eu estou citando aqui a respeito de copiar. Copiar. E uma lição juvenis que é usada em classe para adolescentes, que é o nosso caso também, ela acaba realmente entrando nessa linha que o adolescente ele vive sempre observando essas coisas. Você vê, por exemplo, um cantor que não é evangélico, Justin Bieber. Acho que falei correto o inglês aqui, né? Justin Bieber. Justin Bieber. Então, podem reparar, o pessoal, o meu cabelo já era assim, tá? Eu nasci antes dele. Mas o pessoal geralmente quer usar o cabelinho igual o Justin Bieber, quer usar não sei o quê. E o pior, sabe o que é? Cadê a referência evangélica? Isso que eu chamo a atenção hoje, embora nós vamos falar sobre profetismo, mas cadê a referência evangélica? Nós vemos alguns pregadores pegando a referência de alguém que é lá do mundo, que lançou. Isso que nos preocupa, que nos chama a atenção. E daí aqui sobre o profetismo, o comentarista comenta as posturas que o pessoal tem da confissão positiva. Ou seja, há poder em suas palavras. Nós vemos pregadores falando, há poder em sua palavra, meu irmão, aquilo que você disse, que Deus vai te abençoar hoje, que Deus vai, se você falar que eu quero, você vai receber porque você falou eu quero. Há muita confissão positiva e infelizmente os nossos novos pregadores aí que têm surgido, têm entrado nessa linha. Por exemplo aqui, eu declaro agora, tá? Primeiro você não está fazendo um casamento, que você é um juiz de paz, e está dizendo assim, eu declaro casados, marido e mulher, ou você não é um pastor que está declarando marido e mulher o casamento. É claro que declaro porque é um documento ali que você está declarando, ele vai ser assinado. Mas como pregadores, eu e você não temos poderes para declarar. Eu declaro que você recebe a bênção, eu não declaro nada. Embora se tornou um jargão que a gente às vezes pode até cometer o erro de falar, eu declaro você abençoado agora. Nós não declaramos, tem que tomar muito cuidado com isso. Ou eu determino agora a bênção sobre a sua vida. Determino qual o poder que eu tenho de determinar alguma coisa. Eu posso falar assim,
Que a tua vida, Vinícius, seja abençoada cada dia mais. Eu desejo bênçãos para você. Isso eu posso sim. Mas determinar, eu não determino nada. Eu abençoo a tua vida. Eu espero que o Senhor abençoe cada dia mais. Mas eu determinar, eu não determino nada. E tem mais, ou decretado está agora. Infelizmente nós vemos pregadores que não poderiam estar dessa forma que estão em nossos meios. Pregadores. Eu citei da calça apertada, a brincadeira que eu fiz ali, por causa de seguir modelos. Agora, o problema é que o pessoal tem seguido o modelo, eu declaro, eu determino, está decretado. Nós não temos poder nenhum, nem em nossas vidas. A única coisa que eu posso pedir para que o Senhor me abençoe e Ele cuide da minha vida. Mas eu não tenho poderes nenhum para decretar ou determinar. Então, aqui o comentarista fala aqui, ó, Deus seria obrigado a fazer cumprir aquilo que você declarou com fé. Embora tenha um detalhe que o pessoal aí também quer emprestar a fé para alguém. Emprestar a fé. Então, por aí. É interessante na lição passada, o tópico 4, a gente não pôde passar direito, que era correndo, que falava aqui também do nosso louvor. E como as lições, elas têm alguns textos que são repetitivos até, a gente vai poder incluir nessa mesma lição que é a última aqui. Continuando aqui, ele fala a respeito de profecia, não é isso? Há uma pergunta aqui. Não, não é. No mínimo, falta educação a um filho querer mandar no pai. O comentarista aqui, ele compara um filho querendo mandar no seu pai, que isso não é educado. E aí ele fala que ainda mais querer mandar em Deus. E nós não temos esse poder mesmo. Nós não temos, uma audácia querer mandar em Deus. Eu posso interceder por alguém. Posso orar, fazer uma campanha, continuar orando, mas seria uma audácia. Eu profetizo, agora Deus vai ter que cumprir isso porque eu falei. Não. Tá, continuando aqui. Profecia não é previsão do futuro, mas uma mensagem específica da parte de Deus para uma pessoa, grupo ou nação. E daí fala aqui dos 3 modos de profecia, que é exortar, consolar ou edificar. Então a profecia é isso. Até ele cita aqui 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 3, dizendo assim: mas o que profetiza fala a homens para edificação, exortação e consolação. Então, se nós recebemos uma profecia, ela precisa se encaixar nessas 3 aqui. Então, às vezes você está com alguma tristeza, alguma dificuldade, algum problema, alguém é usado da parte de Deus para falar com você, para consolar o teu coração. Ou às vezes para repreender, para chamar a atenção. Rapaz, volta para o caminho do Senhor, Deus tem te chamado, Deus te capacitou, Deus tem te dado um dom e Deus tem te chamado a cada dia mais estar firme na presença dEle. Isso é um exortar. Essa forma é exortar. Ou edificar também. Então, as profecias são 3. Passou disso, né, Vinícius? Passou disso aí. Então, às vezes o Senhor chama assim, volta a fazer aquilo que você fazia. Você tem um chamado e precisa usar isso no reino. Muitos aí pararam. Mas Deus te chama a atenção hoje para você voltar. Voltar com toda a garra, com toda a alegria. Isso seria exortar, muito diferente da profecia assim, que o pessoal quer profetizar aí. Daí fala aqui, na verdade o que alguns ministros de louvor não percebem é que eles não estão sendo porta-voz da vontade divina. Porque daí ele fala dessa profecia, desse jargão, nos ministros de louvor. Por exemplo, eu canto num grupo lá, eu de repente não saber como ministrar o louvor, e o louvor não seria isso, né? O pessoal às vezes tem confundido o que é ministrar louvor com querer determinar alguma coisa na vida das pessoas. Depois o comentarista cita Jeremias 23, versículo 16 e 17, que fala a respeito desse fazer as coisas que o Senhor não mandou. É uma coisa muito séria,
É uma coisa, é um preço muito alto a pagar se eu falo algo que Deus não mandou. Que é o versículo 16, 17, que ele cita. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não dei ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam vaidades, falam de visão do seu coração e não da boca do Senhor. Então quando eu falo, eu determino porque Deus vai te abençoar. Para aí, é a vontade de Deus? É a vontade de Deus? Então é uma pergunta aqui que eu faço, então tem que tomar muito cuidado. Tópico 2. Púlpito não é palco. Isso a gente vê em muitos lugares o pessoal fazendo de palco. Púlpito não é um palco. Tá? Por isso é importante desenvolvermos a nossa capacidade crítica, isto é, ficarmos atentos e analisar tudo segundo a palavra de Deus. O louvor na igreja é algo de grande responsabilidade, mas de perigo também. E daí o principal que ele cita aqui é a vaidade. Então, o louvor, até eu conversava com o Vinícius agora de pouco, sobre o louvor, a importância que tem num culto. Quando nós louvamos a Deus, adoramos a Deus, o ambiente ele passa a ser diferente. Alegra o ambiente, prepara o ambiente para a pregação, para a oração, para a pregação. Então, o louvor é algo importantíssimo. Mas o que tem ocorrido é que muitas pessoas acham que o púlpito é palco. Vai louvar para quê? Para aparecer. O louvor, ele não sai um louvor que é realmente para adorar a Deus. E as pessoas, elas têm ficado vaidosas com isso. Elas têm entrado numa situação tão difícil que acabam colocando o púlpito como um palco de vaidades, um palco para mostrar que toca bem, que canta bem, e acaba não fazendo o louvor como deveria ser feito, um louvor verdadeiro a Deus. Então ele fala aqui, ora, mas o que a moda tem a ver com o louvor? A moda que ele fala aqui da vaidade. Não tem nada a ver com a moda. A vaidade que está falando é o que eu citei agora aqui, que é essa vaidade de querer se achar e daí ser soberbo. Nós encontramos muitas pessoas soberbas. Né? Tem algumas pessoas assim que é até estranho, que dependendo da soberba delas, tanto profecia como no louvor, dependendo de quem está no culto, a pessoa ela faz bem desse jeito aqui, ó. Não se escandalize com o jeito que eu vou fazer aqui, mas a pessoa fica assim, parece piada, pessoal, o que eu estou fazendo, mas eu já vi situações assim. Dependendo de como que está o culto, a pessoa, eu vi isso, pode até ir aí baixinho, tá? Mas é verdade, acho que ele até lembrou de pessoas que ele já viu por aí. Dependendo de quem está no culto, a pessoa fica assim, ó. Faz assim, faz gesto assim. Anda assim, se desse para me movimentar aqui, eu vou mostrar para vocês o jeito que anda assim, parece que a ponta do pé, assim. É coisa assim, sabe? Eu sei que você de repente tá rindo aí, e eu não estou brincando, estou falando sério. Parece que eu estou brincando nessa aula, mas é verdade. A pessoa olha assim, ó, o olhar fica assim, ó. Sabe? São coisas assim que acontecem que eu fico... se fosse direto dessa forma, assim, tudo bem. Cada um se expressa da sua forma. Mas só dependendo de quem está lá. Se são as menininhas bonitinhas, o moço até. Ou se são os rapazes bonitinhos, as moças querem profetizar. É engraçado que quando está o pessoal mais simples, o pessoal que não é os lindinhos, ninguém quer profetizar nada. Então, é o problema que nós vivemos. Isso é cada vez pior, infelizmente. Tá, então vem a tentação da soberba, e o perigo é cair nessa armadilha da soberba. E sobre os cantores, eles começam a destacar, eles começam também a querer ficar soberbos, e a gente já viu muito cantor famoso. A lição aqui fala para, de repente, se quiser citar alguém, eu não vou citar ninguém agora, nesse momento. Mas na verdade, as pessoas elas acabam ficando soberbas. Aqui fala aqui, ó, um perigo que ronda todos aqueles que desempenham algum cargo de destaque ou liderança. Então, eu que lidero, por exemplo, adolescentes, é um perigo. Se Deus começar a abençoar de uma forma tal que eu começo a me achar soberbo, não, eu tenho que tomar muito cuidado, porque quem faz a obra é o Senhor, quem capacita é o Senhor,
E quem nos dá as palavras que elas precisam ser faladas num culto é o Senhor. Então tudo é Deus que faz. E nós temos que tomar todo esse cuidado para não cair nessa armadilha, que se torna uma armadilha diabólica mesmo. E se eu acabar entrando nessa, como muitos entraram e como muitos têm feito por aí. Tá, na lição 2 ainda, fala aqui a respeito desse culto, embora a gente já falou sobre isso, que é Colossenses 3,16, que diz: a palavra de Deus nos diz que um culto a Deus tem que ter salmos, hinos, cânticos espirituais. A gente já sabe disso. Então, infelizmente, a coisa não tem entrado por esse ângulo. O perigo não está aí, mas sim no dirigente do louvor. Acho que é super espiritual. Se eu pego o microfone, eu me torno super espiritual. Parece que tem poderes no microfone ali. Tá? Você vê a pessoa quieta, a pessoa está ali. Aleluia. Mas pegou o microfone, é unção do microfone. Começa desse jeito assim, que parece que as baterias, a Duracell ali do microfone vai passar a transmitir na pessoa, nos vasos sanguíneos, vai parar lá no coração, vai ser cheio. Então, na verdade, é um problema que a gente enfrenta em todos os lugares, no mundo todo aí, esse pessoal que vai dirigir louvor e acha ser super crente, que é o que eu já comentei, que quer profetizar coisas que Deus não mandou, quer determinar coisas que não é para ser determinado e fazer tanta coisa assim. Tópico 3. Levita, o super espiritual. Tem um detalhe aqui do levita super espiritual, que a gente já trabalhou numa lição sobre isso. Levita não é só aquele que louva. Só lembrando aqui, colocaram no tópico levita, super espiritual, levita é aquele que trabalha na casa do Senhor, na obra do Senhor. A gente até citou numa das aulas, um levita, e falava a respeito lá de como que surgiu os levitas, da tribo que foi retirada, que veio esses levitas, que você pode assistir. Essa aula eu não lembro qual o número dela, mas número 6. Um levita, você pode até assistir essa aula que eu já gravei, assista essa aula para você entender. Mas aqui fala do levita no sentido do louvor, do ministro de louvor. Muitos jovens que dirigem louvor se sentem na obrigação de falar alguma coisa séria ou espiritual. Aqui eu abro um parênteses, porque na verdade, quando nós dirigimos o louvor, se eu dirijo o louvor é porque eu tenho que falar algo. Quando eu vou dirigir o louvor na nossa igreja, eu tenho que falar algo. Então, na verdade, não é que nós sentimos na obrigação, mas nós temos que falar alguma coisa. Só que falar coisa que Deus não mandou, então é coisa muito séria. Toma cuidado. Então, tem que tomar muito cuidado. Também está escrito aqui que o importante é que haja sinceridade no louvor. Depois ele fala aqui, mas não haveria o perigo de limitar a ação do Espírito Santo? Com certeza não. O culto deve ser organizado, pois o Espírito Santo também o é. Mas eu acho que as pessoas, elas acabam em algumas igrejas limitando. Eu acho que a coisa, ela engessa culto também. Dependendo do jeito da igreja, acaba querendo colocar tantas coisas tão certinhas, os tópicos, que é diferente da lição que eu estou dando aqui, mas querem fazer o culto tão certinho que acabam algo que o Espírito Santo falou para fazer naquele culto, eu não posso fazer porque está escrito no papel que eu não devo fazer. Então eu acho sim que as pessoas, elas limitam, eu penso ao contrário aqui do que está escrito aqui nesse tópico. Eu acho que as pessoas, elas limitam. Então, depois aqui ele fala que não estou dizendo que o culto deve ser extremamente racional. Eu acho que o culto tem que ser, sim, racional. Aqui está dizendo que o culto não deve ser extremamente racional. Não é que existe extremismo. Racional é ser racional. Então não existe extremamente racional. Ou é racional ou não é. Então o culto tem que ser racional. Só que as pessoas aqui confundem racional com emoção. Daí diz aqui, o que não pode é a emoção suplantar a razão. Temos que ser racionais, fazer um culto racional em adoração a Deus, mas não temos que tentar também animar o público, animar a plateia, querer... Vou ter que correr um pouquinho, que o tempo está passando rápido, né, ministro? Está acabando aí? Nossa, vamos ter que correr, pessoal. Então, animar a plateia é errado. Você tem que fazer aquilo que o Espírito Santo está mandando. Mandou você entregar algo para a igreja? Entrega. Mas não faz jargão, não tenta animar, não é show, tá? Vamos louvar a Deus? Depois aqui ele fala assim, novamente, de louvores, que fala que crente que tem promessa, Deus não morre.
e bate nessa tecla onde, na verdade, meus queridos, eu não vou entrar nessa questão, porque nós já passamos em outras lições isso também. Então nós temos que observar sim que o louvor tem que ser para Deus, tem que ser um louvor também cristocêntrico, Jesus como alvo nosso de adoração. Não é sair para decretar, determinar ou querer tantas coisas assim, mas tem que ser Cristo como centro do louvor. Eu quero deixar isso já acabando aqui, né, por causa do tempo nosso que vai acabar ali o vídeo, vai acabar o tempo, está acabando. Vamos louvar a Deus? Vamos louvar a Deus. Tem que ser o nosso louvor a Deus, cristocêntrico. E aqui ele fala também um texto. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei do céu e sararei a terra. Aqui é um exemplo também que Salomão estava orando. Salomão estava falando com o Senhor aqui, pedindo algo que futuramente iria acontecer. Se o povo se desviasse, eles poderiam voltar a se arrepender, o Senhor seria misericordioso para com eles. Então é algo que nós temos que observar. Então o louvor tem que ser para Deus? Tem que ser para Deus. Infelizmente eu já tenho que terminar por causa do tempo. Deus abençoe tua vida. Na descrição tá as aulas ali de adultos do professor Márcio Mainardi. Agradeço a todos, a irmã Janice e o pastor Caramuru. Deus abençoe em nome de Jesus a vida de vocês. E é isso. Se Deus quiser, vamos para a próxima lição que vai vir. Essa é a última. Eu agradeço você que todo esse tempo esteve conosco. São 13 lições, eu comecei a partir da segunda, então essas 12 lições. Obrigado, dá um like, passa para os teus amigos, nos ajuda, comenta também. É muito bom você comentar e perguntar algo que de repente eu não falei aqui. Com a maior alegria eu estarei respondendo para você, porque essa aula foi rápida. Deus abençoe em nome de Jesus e vamos louvar a Deus e colocar Cristo